Boa noite, segundo ano. Dando ainda prosseguimento na teoria então de Nietzsche, quando ele fala sobre a genealogia da moral e ele vai falar sobre o niilismo, é bem forte, porque ele traz uma realidade muito dura e daí dá para a gente entender então como ele e por que ele foi então tão mal interpretado. Tá? Na live, então, nós vamos discutir muito sobre isso. Agora eu vou assim, ser bem criterioso, porque ele vai falar nesse como é e por que a moral ela nasce, de que maneira ela se desenvolve, e depois ele exemplifica e ele dá a sua teoria do niilismo, né? Que é uma palavra que deriva do latim, de nihil, que é nada, que vai significar a negação da realidade. E ele vai colocar um niilismo negativo e o reativo. É muito interessante, mas tem que ser com muito cuidado para nós interpretarmos de maneira bem correta, tá? Então, vamos começar aí com a genealogia da moral. Então, para Nietzsche, esses conceitos metafísicos, no caso, aqueles que embasam a moral, segundo ele fala assim, tem que ser investigado. Obviamente, quando eu estou investigando alguma coisa, é porque eu quero saber realmente como aquilo é, por que é, o embasamento todo. Então, ele fala que tem que ser investigado profundamente. Para o quê? Para que se revelem, então, as verdadeiras raízes. Aonde nasceu, por que nasceu. Então, ele impõe para si a tarefa de quê? De transformar de maneira que o ser humano se aproprie da sua essência. Então, eu vou agora me apropriar da minha essência. Então, no quesito moral, eu vou fazer uma investigação para eu, então, conhecer isso. E ele, então, escreve uma obra que significa, que tem o nome de A Genealogia da Moral. Então, nessa obra, ele procura identificar a trajetória dessas verdades que são consolidadas na cultura ocidental. E aí ele dá um exemplo. Vamos colocar aí o bem e o mal. Como é que nasceu? Então, a gente já sabe que vai ser algo polêmico, né? Você imagina eu querer fazer uma investigação da moral para mim, a partir de onde eu convivo, de maneira aprofundada, para eu conhecer a minha cultura. E ele agora coloca, então, para eu conhecer a noção de bem e de mal. Então, vamos ver agora como que ele discorre isso. Ele mostra que não existe um sentido original para esses termos. Primeira coisa, ele foi lá na raiz. Não existe um sentido original para esses termos. Mas que eles são frutos de interpretações sucessivas. Então, há interpretações sucessivas desses termos. Então, e eles vão se impondo, segundo ele, eles vão se impondo. Por quem? Pelas relações de poder. Então, aquele que comanda, normalmente ele vai impondo, aquilo acaba virando então uma tradição a respeito daquilo. E ele continua assim, a genealogia é o método proposto para o filósofo para a decifração dos sentidos que vão se sobrepondo e transformando em valores e verdades absolutas. Então, cria-se isso e a partir desse critério de alguns, que no caso ele coloca daqueles que comandam,
aquilo vira uma verdade absoluta. Então eu sei o que é o bem, eu sei o que é o mal, porque alguém colocou isso como uma verdade absoluta, porque foram repassando. Ele está dizendo a genealogia da moral. É muito interessante, gente. Não adianta a gente até bater de frente com ele, mas é muito interessante a maneira com que ele põe. Então ele põe assim, Nietzsche verifica na trajetória da construção de valores algumas etapas gradativas. Aí ele põe assim, ressentimento, a consciência de culpa, o ideal do asceticismo. O que é asceticismo? Relativo a excesso, que é o conjunto de práticas que visam o autocontrole do corpo e do espírito. Então, após as quais a negatividade, o aniquilamento, a fraqueza e a degeneração já estão instalados, ou seja, as forças reativas se impuseram às forças ativas. Em outras palavras, é o triunfo do niilismo. Então, essa força do niilismo, ela vai acabar sobrepondo ela acaba, então, o triunfo do niilismo sobre a vontade da potência, da moral de rebanho sobre o poder da criação, da moral de rebanho sobre o poder da criação. A história do conhecimento passa a ser a história da cristalização de ideia do que é a verdade. Por quê? Porque cristalizou-se e aí então eu impus aquilo como uma ideia absoluta. Eu impus não, me impuseram como uma verdade absoluta. Aí ele vai falar assim, isso foi o que aconteceu. Isso é o que acontece. Aí ele fala, agora, é trabalho do filósofo ou da etimologia, ou do etimologista, descobrir os valores atrás das interpretações e das máscaras e trazê-los à tona. Então ele fala, vai lá, porque tudo isso é tudo máscara. Vieram com imposição em cima de nós. É muito forte. E se a gente olhar, se a gente observar, principalmente no momento em que ele vive, é muito forte o que ele fala e tem tudo para ter um embasamento muito sólido. Os valores ocidentais são criações humanas que fazem parte da cultura. Criou-se isso a partir de quem comanda, e isso então virou o quê? Uma criação, virou uma verdade absoluta e que virou cultura. É muito forte. E aí ele começa, o niilismo. Mas o que é o niilismo então para Nietzsche? A palavra deriva do latim nihil, que é nada, e significa a negação da realidade. Ou seja, uma circunstância em que valores considerados superiores, por exemplo, a ideia de verdade divina ou de paraíso na Idade Média, perdem a razão de ser. E aí ele dá o exemplo, o filósofo francês Deleuze, que é de 1925 a 1995, extremamente contemporâneo, né? Identifica 2 sentidos de niilismo na obra de Nietzsche. O niilismo negativo e o niilismo reativo. Então ele vai mostrar o quê? Que é a negação da realidade. Então tem a negação da realidade de uma maneira negativa e de uma maneira reativa. Ele então vai falar sobre isso. Então ele fala o negativo. Niilismo negativo. Nega-se a vida terrena em nome de outra vida. Aqui cabe a promessa feita pelas religiões, como alvo preferencial de Nietzsche pelo cristianismo, de uma vida eterna depois dessa. Em outras palavras,
troca-se o presente corpóreo das sensações, do devir, dos conflitos, pela certeza da verdade revelada e pela transcendência na vida eterna no paraíso. Então ele está falando que isso criou-se isso, e isso é o niilismo, segundo o francês, esse filósofo francês, ele fala que é o niilismo negativo dele. Então eu desconsidero algumas coisas em prol de outras que eu vou viver, beleza? Aí ele põe assim, o niilismo reativo. Constata-se que Deus está morto. E nós o matamos. Ou seja, a ciência matou Deus e dessa forma substituiu a religião. A ideia de uma vida eterna em outras dimensões deixa de fazer sentido. O ser humano não quer morrer para vivenciá-la. Não quer acreditar em outro mundo. O passo seguinte deveria levá-lo a reforçar os laços com a vida e o amor nesse mundo. É claro, ele faz uma crítica ferrenha mesmo, dizendo que Deus está morto e nós o matamos. Por quê? Em detrimento de tudo aquilo que ele está vivendo, e ele reforça isso. E ele fala, não é assim. E se você olhar, não deveria ser isso mesmo, não. E aí, então, a filósofa brasileira Olga Matos identifica as ressonâncias de que a morte de Deus tem para o conhecimento e a moral do pensamento nietzschiano. Nietzsche rompe com a tradição do pensamento filosófico ocidental que recorria a Deus para fundar o conhecimento. E assegurar ao mundo não ser indefinidamente erro ou ilusão. Então, é diante do cenário niilista que surge o que Nietzsche chama além do homem, ou super-homem. O que tem valor para Nietzsche é a vida, a força, a saúde, o impulso e a vontade de conquistar. Seria isso o conjunto das coisas que podem ser consideradas boas. O contrário disso é fraqueza, doença. O fracasso são valores considerados ruins. A cada conjunto corresponderia uma moral específica. Então, nada mais do que ele está fazendo uma crítica ao momento em que eles usam a religião para se propagarem e fazer valer aquilo culturalmente. E que no momento em que ele vê dessa maneira, era cruel mesmo. E ele responsabiliza o povo por matar Deus. Então tem muita, por isso que é chocante e por isso que tem muitas interpretações a respeito de Nietzsche, dessa teoria dele, ok?